Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Neste vídeo nós vamos falar sobre o obsessor planejador. Aquele que é inteligente, aquele que sabe que passos que vai tomar, que vai tentar te derrubar pela análise e inteligência. Diferente do que falamos no outro vídeo, no vídeo anterior, sobre o obsessor sofredor. Vamos lá? Bem amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Vamos direto ao assunto, que é falar sobre o obsessor planejador. Nós falamos do obsessor sofredor, que é aquele que mais sofre, mais reclama e fica do seu lado passando mais um pesar, uma energia cansativa, que te entristece, te deprime, te deixa cansado, te deixa meio que imobilizado na vida, né? E agora nós vamos falar do obsessor planejador. O planejador, ele é mais perigoso, porque ele é um espírito mais inteligente, ele já tem mais conhecimento do plano espiritual, já entende mais o que se processa, muitas vezes já fez alianças no plano espiritual, de forma a angariar pessoas que possam ajudar na vingança dele. Então esse é mais perigoso, até porque ele é mais sutil, porque o obsessor sofredor, ele demonstra muito a presença dele através do peso que ele causa em você, da mudança de sentimentos e pensamentos que você tem constante por causa da presença dele. Então, ele pesa mais, você sente mais. Quem é médium sente muito fácil, né? Agora, o obsessor planejador, ele é mais sutil e mais perigoso. Por quê? Por que eu falei planejador? Porque ele não vai diretamente, correndo, né, naquela ânsia de se vingar, tentar prejudicar você com meras influências momentâneas, dizendo que ele te odeia simplesmente, eu te odeio, eu quero te destruir, eu quero que você fique doente, eu quero que você se mate. O obsessor planejador, ele vai atrás das sutilezas. Ele vai aprender com você primeiro. Ele vai usar da vantagem dele estar no mundo invisível para você, a não ser que você seja um médium muito ostensivo, né? Ele vai usar desse atributo de estar na invisibilidade do plano espiritual para te observar. Então, se ele for inteligente, primeiro, ele não vai ficar tão perto de você, para que se você tiver uma mediunidade ostensiva, você não perceba facilmente. Então, ele vai ficar mais longe. Ou ele vai até fazer com que outro espírito faça isso para ele, observar. Porque se ele tem um elo de ligação de encarnações, ele pode suspeitar que você, dentro da sua mediunidade, você possa sentir a presença dele, da influência energética, poder ter sonhos, coisas do tipo, lembranças, memórias, flashes, déjà vu, uma série de coisas que a mediunidade pode propor, que as capacidades parapsíquicas possam propor. Então ele pode até se colocar distante e pedir para que outro espírito negativo faça isso também. Menos inteligente que ele, um espírito mais simples, fanfarrão, vai lá então te acompanhar e vai catalogar você, né? Vamos ver aqui onde é que a minha vítima falha. O patrão lá pediu. Isso tem até um vídeo, né? Assista lá, procura no YouTube um vídeo chamado Sozinho, tá? A ação dos espíritos lá, chama-se Sozinho. Então conta a história de um homem que bebe, tem uma esposa, vai para bares e tudo mais, e mistura lá a encarnação e tudo que acontece relativo aos planos dos obsessores, tá? Vou procurar o link e vou colocar aí para você na descrição, tá? Link na descrição. Então, então veja, esse espírito planejador, ele vai ter um assistente e ele vai lá procurar. Onde é que a minha vítima é? Olha, ele gosta de comer demais. Ele vai fazer um relatório. Estou falando sério. Relatório. Ele vai escrever isso. Ele gosta de comer demais. Ele é namorador. Então gosta de trair a esposa. Gosta da sensualidade. Ou ele é boêmio. Vai colocar coisas onde você possa ser influenciado. O ego. Ele tem um ego muito inflado. Então qualquer provocação, ele quer partir para discussão, para briga. Então, opa, esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Vou até anotar aqui uma estrelinha, né? Para passar para o chefe depois. Então, ele vai anotar. Se você tiver um vício, vai dizer, olha, ele adora álcool. E assim ele vai colocar segredos da sua vida, segredinhos, coisa bem escondida lá que ele possa perceber
ele vai colocar, ele vai anotar tudo isso. Ele vai passar para o seu obsessor, ou se não for o seu próprio obsessor, que faça isso, né? E aí ele vai buscar nessa descrição cada pontinho da sua vida onde ele pode prejudicar. E aí, se ele não vai fazer isso sozinho, se ele não tiver recursos, for um obsessor planejador, porém mais simples, sem tanto poderio, ele vai fazer isso sozinho. Se não, ele vai buscar, como você já pode ter visto em histórias de André Luiz, em várias outras histórias, obsessores que têm vários empregados, tá? Que vão ajudar. Então seriam vários obsessores, né? Então ele vai fazer com que outros possam lhe ajudar nesse intento ou ele faça sozinho. Ele vai pegar um ponto lá, por exemplo, ele tem o ego inflado. Então, primeiro, no meu plano, eu quero que esse cara apanhe. Eu quero que ele apanhe. Então, ele vai fazer com que um outro espírito provoque outra pessoa em diversos tipos de situações. Vai lhe caçar no dia a dia. Você vai ser caçado. E ele vai fazer com que outras pessoas provoquem você. Para que você, no seu ego, desperte a sua raiva, a tua ira, se achando importante, não posso ser peitado, não posso ser ofendido. E aí ele vai na sua cabeça, se eu fosse você, não deixava barato. Se eu fosse você, não deixava isso passar. Isso não é coisa que se fale para você, numa pessoa da sua importância. Se eu fosse você, mostrava para ela quem você é. E aí você, dentro da sua falha interna, o seu ego, você vai se sentir o quê? Você vai sugar, você vai vampirizar a energia do seu obsessor. Ah, você achou que ele vampirizava você? Você também vampiriza o seu obsessor. Você divide energias com o obsessor num processo de simbiose de energia. E aí você vai se fortalecer com aquela energia e vai partir para agressão. E aí, salve-se quem puder. Aí você vai apanhar, você vai parar na cadeia por agressão, você vai ser processado, né? E o seu obsessor vai ficar lá no cantinho rindo, né? Vitória, mais uma. E aí algumas pessoas vão dizer assim, nossa, não sei o que acontece na minha vida, sempre aparece um para ficar me provocando, né? É assim que acontece, as pessoas perguntam, sempre tem alguém que quer me provocar, não entendo isso. Então prestem muita atenção. Eu dei um exemplo do ego, mas pode ser da traição. Você tem um relacionamento, tem um espírito que te provoca para que você traia, para que você... Mas ele está fazendo isso, não é que ele é o malvadão e você é o santo, é que você tem dentro de você os elementos que te tendenciam a fazer aquilo. Ele só vai incentivar, ele vai dar só um empurrãozinho, tipo aquele amigo que você tem que é o mau amigo, né? Sempre te influencia. Vai, se eu fosse você, fazia. Duvido você fazer isso. E aí você faz, porque você quer mostrar que você é corajoso, que você é bom, que você é conquistador, que você é forte, que você não deixa passar ofensa, né? Enquanto você deveria estar fazendo o quê? Domando os seus sentimentos internos. O que um espírito planejador odeia que você faça, principalmente nos dias de hoje, é que você estude a doutrina espírita. Porque se você estuda a doutrina espírita, assiste palestras, lê bastante livros, André Luiz, né, Hermínio Miranda, Divaldo Franco, lá, Joana de Ângelos, Chico Xavier, Emmanuel, todos esses grandes autores, eles vão demonstrar a ação deles, como eles agem e quais são os elementos que você tem que transformar dentro de você. Os espíritos obsessores planejadores odeiam isso. E aí quando você começa a ir num centro espírita, muita gente diz, Anderson, eu não sei o que acontece. Eu vou no centro espírita, eu começo a sentir dor de cabeça, eu me sinto mal, eu tenho sono. Parece que eu estou lá dentro e tem alguém falando para eu ir embora. Ai, será que tem alguma coisa ruim nesse centro espírita? Eu venho para cá e me sinto mal. É porque os espíritos que não querem, pode ser o planejador, pode ser só aquele que reclama, pode ser N tipos. Eles não querem que você evolua, eles não querem que você, principalmente o planejador, não quer, ele sabe que você vai desenvolver elementos que vão distanciar ele, que você vai aprender sobre a caridade, sobre a tolerância, sobre o amor ao próximo, e aí ele vai ver que dentro de você
esses elementos que ele pode influenciar vão começar a se transformar e se enfraquecer. Então esses são os elos que ele pode se conectar a você, né? Que ele pode conseguir energeticamente ir lá no teu chakra e se conectar energeticamente para fazer influência. Se esses elos se enfraquecem, ele não pode se aproximar. Ele fica cada vez mais distante, até chegar a um ponto que ele nem entrar na sua casa ele vai poder entrar, ele vai ter que ficar lá na esquina, olhando de longe, assistindo você de longe, porque o teu padrão energético não vai permitir a proximidade dele. E aí ele vai se condicionar cada vez mais a aprender, porque ele vai começar a pensar, mas por que eu não consigo? O que está acontecendo? Por que eu não consigo chegar perto da minha vítima? Aí ele vai começar o teu dia a dia. Ele vai fazer o trabalho de análise. Ele vai fazer o trabalho de planejador. Por que esse cara tá dando uma cesta básica? Por que esse fulano tá aconselhando uma pessoa no centro espírita? Ele vai olhar de longe e você... Ele tá dando um passe, tá curando a outra pessoa com as energias dele. Ele perdoou outra pessoa que ele tinha uma dívida. Ele perdoou uma pessoa que agrediu ele. Ele vai começar a pensar. Não é mais a mesma pessoa que me agrediu. Não é mais a mesma pessoa que me feriu em outra vida. E vai acontecer o quê? O perdão. Ele vai te perdoar. A tua energia, os teus laços. E mesmo que ele não perdoe, ele vai se distanciar tanto que ele não vai mais te enxergar. O padrão energético e vibratório vão se diferenciar e ele vai até ser direcionado para outro canto. Aí sim, os mentores espirituais vão estar habilitados de acordo com a lei de ação e reação para dizer: esse obsessor não precisa mais ficar do lado dessa pessoa. Vamos levar ele para outro canto. Ele vai aprender, vai reencarnar, vai fazer outra coisa pelo bem dele. Ele está perdendo tempo aqui. Aí sim, os bons espíritos vão poder agir de forma justa, porque eles não podem tirar um obsessor do seu lado se você não merece. Então vejam como é importante, como a lei divina age com maestria na nossa vida, na transformação. O seu obsessor é o seu professor, e você é o professor do seu obsessor, e você é o salvador do seu obsessor, porque ele vai se transformar com a sua ação, com os seus atos, com a sua modificação interna. Então, meus amigos, é isso que tínhamos aqui para esse vídeo. Com muita alegria, com muito amor, desejo a você muita paz, que você possa provar para os seus obsessores que você é uma pessoa mudada, transformada, que dia a dia você aprenda, que o seu padrão energético transcenda todo o merecimento de todas as coisas boas para a sua vida. Muito obrigado, até o próximo vídeo.